forma de trabalhar a questão da ansiedade, eu costumo falar aos meus pacientes que nós temos diversas ferramentas. Uma delas é fazer a análise para descobrir no inconsciente as causas da ansiedade. Nós também temos ferramentas que são para lidar com os sintomas da ansiedade. E costumo dizer para as pessoas que estão fazendo a análise que o ideal são as duas coisas. Porque o que nós precisamos, na verdade, é criar um novo estilo de vida. Né? Dentro desse novo estilo de vida, uma série de novos hábitos eles poderiam ser introduzidos. Né? Nós temos auxílio de diversas áreas para isso. Né? E hoje, como uma ferramenta auxiliar, gostaria de oferecer a você uma ferramenta para lidar com a ansiedade. Uma dessas ferramentas é a meditação. Então eu pensei em fazer uma série de 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo, vou conversar um pouquinho sobre uma ou outra coisa a respeito da meditação com você. E na parte 2 desse vídeo, eu vou oferecer uma prática. Então, para quem quiser fazer essa prática com alguma frequência, facilita ter um vídeo só com a prática. Né? Então, naquela prática não vai ter fala, vai iniciar imediatamente o exercício. Né? E no vídeo número 3, da mesma forma, nós teremos um exercício mais prolongado, com uma prática mais avançada da meditação. Eu sugiro você começar com o vídeo 2 e depois de um tempo você ir para o vídeo 3. Né? Bom, existem diversos tipos de exercícios e de experiências. Né? Por exemplo, qual seria a diferença da meditação e da contemplação? Né? Nós temos na contemplação um exercício mental, um processo mental que não envolve a construção de uma história. É um discurso assim que não, na verdade ele não tem um discurso, diz que quem tem discurso é a meditação. Apenas a contemplação é apenas você se deixar enlevar, digamos assim, por uma situação, por exemplo, uma paisagem bonita. Né? Na Grécia Antiga haviam as musas, a gente pode contemplar uma pessoa bonita, né? Um pôr de sol bonito. Você se toma inteiro pela beleza daquela cena, por exemplo. Né? E aquilo ocupa toda a tua mente. Né? Então a contemplação é essa tomada, né, daquela cena. Né? Aquela cena toma a pessoa por inteiro, digamos assim. Né? E nós temos a meditação. Na meditação você tem um enredo, você conta uma história para si mesmo. Na meditação nós utilizamos de símbolos para construir uma história. Né? Então a gente pode se imaginar percorrendo um jardim, a gente pode se imaginar visitando um lugar que um dia foi agradável. Né? Então na meditação nós temos essa ideia de construir um discurso. Né? As duas experiências são interessantes. Né? Para as pessoas que são religiosas, a contemplação e a meditação elas também têm um outro viés que é a oração. Né? Na psicologia nós utilizamos técnicas não religiosas, né? Mas se você tem alguma prática religiosa, a oração, para quem tem estas práticas, nós temos estudos científicos que demonstram a eficácia de oração barra contemplação barra meditação como um recurso terapêutico realmente eficaz. Né? Modifica a pressão arterial, modifica uma série de situações, muda a produção de hormônios, né? Assim, diminui a produção do hormônio que deixa a gente irritado, por exemplo, aumenta a produção do hormônio da endorfina, os hormônios que nos dão prazer. Estou, né? Evitando falar psicologuês aqui, né? Estou tentando falar do jeito mais simples possível. Né? Então, isso que eu vou apresentar para vocês, ele tem eficácia comprovada.
Bom, tanto faz qual destas técnicas você desenvolva. O importante é você achar uma delas, oração, meditação, contemplação, que você perceba que possa lhe ajudar. Você pode me dizer que tentou e não deu certo, né? Tentou e não sentiu diferença. Nós estamos aqui falando de processo, né? Estas práticas envolvem eu tentar de novo, aos poucos eu vou, digamos assim, ganhando mais experiência nessa tentativa, até o ponto em que eu começo a colher resultados. É processo, né? Então um dia você vai ser irrompido por pensamentos, né, que lhe incomodam. Num determinado outro dia você percebe que já estes pensamentos não incomodam tanto assim, e de repente quando você vê, você conseguiu se concentrar bastante, e quando você encerra o exercício, um dia você vai se perceber mais tranquilo, mais sereno do que quando iniciou o exercício. E assim vai. Né? Com essa prática, a gente vai conseguindo cada vez mais relaxar, cada vez mais aprofundar-se na técnica. Né? E para nós desenvolvermos um novo hábito, nós precisamos de mais ou menos 21 dias de percorrer esse novo caminho para que no nosso cérebro essas novas estradas, né, comecem a ser reconhecidas. Né? Os neurônios fazem um processo chamado sinapse. Esse processo ele precisa de um tempinho para ele acabar ocorrendo totalmente por conta, assim, né? Então, talvez você não colha benefício experimentando uma vez ou duas, mas eu digo, experimente por mais tempo, insista, pelo menos um mês de experiência, né? E é mais interessante você fazer 5 minutos por dia todos os dias do que você tentar fazer 2 horas num dia e fazer 2 horas de novo um mês depois, né? Então a frequência ela é muito importante. A intenção de produzir esses vídeos é que por algumas vezes você pode rodar o vídeo e fazer o exercício ao mesmo tempo em que ouve o vídeo, até que você se acostume, né? E aí daqui a algum tempo você faça sozinho, sem nenhum ajutório, né? Você vai perceber que no começo a música pode ajudar, né? E daqui a um tempo talvez você não precise de nada além apenas da sua própria concentração, né? Então, desde já, lhe desejo uma boa experiência, né? E a seguir, então, o vídeo 1, o próximo vídeo, o vídeo 2, ele vai ser um exercício curtinho, no qual você vai prestar atenção na sua inspiração e expiração. Apenas isso. Concentre-se durante o vídeo 2 na sua inspiração e expiração. No começo, eu sugiro que você feche os olhos. Feche os olhos e concentre-se na sua expiração, na sua inspiração e experimente ocupar toda a sua mente apenas concentrado totalmente nesse aqui e agora. Se você quiser experimentar uma outra modalidade, no início do exercício, a gente pode prestar atenção nos ruídos ao redor da gente, até que a gente se dê conta onde está, quando está, e a partir desses ruídos, perceba, não tem nada aqui que esteja me colocando em risco, está tudo certo, estou num ambiente controlado, e aí você vai se concentrando em si mesmo. Aí você começa a prestar atenção unicamente na sua inspiração e expiração. Se por acaso os pensamentos continuam a lhe irromper, uma técnica que você pode utilizar é imaginar o branco invadindo sua mente. Imaginar, por exemplo, eu costumo fazer isso, eu imagino uma tela branca de cinema. Então, parte da minha atenção se concentra em imaginar uma tela branca de cinema, de olhos fechados, enquanto outra parte da minha concentração está focado na inspiração e na expiração. Com estas coisas ao mesmo tempo, facilita a mente a desligar-se dos outros ruídos que venham atrapalhar essa experiência, essa prática. Né? Então, no vídeo 2, não haverá construção de uma história, nós teremos apenas a concentração na inspiração e na expiração. Algumas vezes vou falar um pouquinho para que você perceba a sua expiração e sua inspiração enquanto eu toco. Né? Estas músicas que eu utilizo, elas
não existem. Então não me peçam que música é essa, onde eu encontro essa música, porque eu as componho em tempo real. Enquanto eu vou tocando, eu vou compondo. Né? Então não tem como eu reproduzir depois de novo, não adianta pedir para eu gravar, para eu fazer, porque compus, morreu. Eu chamo isso de música efêmera, porque eu não vou registrá-la, né? Não vou fazer a partitura, não vou ensaiá-la, não vou me preocupar com regras musicais, estou preocupado apenas em criar um clima musical para te ajudar. Então é mais um clima do que uma preocupação de um artista que está tentando produzir uma obra. Não estou preocupado com a criação de uma obra musical, eu estou preocupado em lhe oferecer um momento, né, um clima que favoreça exatamente o que eu estou falando. Então, conforme eu estou conduzindo nos exercícios de meditação, eu vou criando um clima que represente exatamente o que estou buscando fazer com você. Então, é de minha composição e eu chamo isso de música efêmera porque ela nasce e morre no mesmo instante. Né? Por isso a efemeridade. No vídeo 3, eu vou fazer um exercício no qual haverá além da música, haverá a construção de uma história. E para quem nunca fez nenhuma técnica dessa, às vezes a pessoa se pergunta, mas por que essas histórias parecem meio sem pé nem cabeça? Por que essas histórias são tão cheias de símbolos? Sabe por quê? Porque o nosso inconsciente, ele se manifesta através de símbolos. A linguagem do inconsciente é a linguagem das imagens. Essa linguagem você observa nos sonhos. Perceba que nos sonhos a palavra ela não é tão importante. O que importa é aquele conjunto de imagens. É como se fosse um filme. Né? Aquelas imagens elas têm significados. Então é possível estudar estes símbolos, né? e eu vou utilizar exatamente aquela mesma linguagem dos sonhos para construir uma história. Né? Lembrando que aqui estou fazendo algo generalista, algo destinado a todos. Né? O interessante é, em terapia, conhecer a pessoa, conhecer a história dela, ouvir o relato de centenas de sonhos dessa pessoa, e a partir do momento em que nós, então, juntos, né, conversamos sobre essa produção simbólica, a pessoa interprete os seus sonhos, a pessoa diga o que esses símbolos podem querer dizer a ela, a gente traga para a pessoa um pouquinho dos significados para o inconsciente mais coletivo, né? O que é que esses símbolos poderiam querer dizer desde muito tempo para nós. E aí nós, sempre considerando que o que a pessoa traz, o sonhador traz, é o mais importante, nós, com esse ajutório que damos, chegamos a um consenso. Após conhecermos melhor essa simbologia que a pessoa traz, aí nós começamos a fazer exercícios que carreguem aquele significado único da pessoa. Né? Assim, de uma maneira mais generalista, eu só tenho a oferecer esse significado simbólico mais coletivo, né? Que Jung chamava de inconsciente coletivo. Né? Então, eu vou buscar símbolos dali, certo? Então, desejo-lhe uma boa experiência. Então, o vídeo 2 vai ser curtinho, né, e o vídeo 3 vai ser bem mais prolongado para que você possa fazer um grande mergulho. Uma sugestão que eu dou é você experimentar fazer esses exercícios, por exemplo, antes de dormir. Né, e dali você pode ir para o acordar. Eu vou fazer uma contagem. Eu vou contar do 5 ao 0 e vou convidar você a prestar atenção nas partes do seu corpo e ir relaxando as partes do seu corpo. Quando você estiver sozinho, fazendo por conta própria, depois que você já tem prática, não precisa fazer essa parte. Você pode fazer direto o exercício. Né? Você pode, por exemplo, daqui a um tempo, concentrar-se unicamente na sua inspiração e expiração. Estou pensando nessa sequência para quem não tem prática. Né? Essa sequência visa ajudar a pessoa a praticar, a ganhar cancha, a ganhar, né, maior habilidade nesse sentido. Nós temos na psicologia diversas práticas. Estas práticas elas são indutivas. Elas costumam ajudar a pessoa, estão orientando a pessoa a chegar num determinado ponto. Né? O importante é
a técnica correta para o momento da pessoa, para aquele momento. Né? Se esse seu instante é um instante ansiogênico, se você está buscando ferramentas para lidar com a ansiedade, talvez você se beneficie desses exercícios. Em outros momentos, talvez, em sessão, a gente evitasse práticas indutivas. Né? É uma prática que a gente não usa muito. Né? Então, desejo a você uma boa experiência e que dê tudo certo, e assim nós nos encontramos no vídeo 2 e daí por diante. Então, uma boa prática para você e até logo mais.